quando a ausência não é total. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Que a paz envolva teu coração agora. Não como uma explicação, mas como presença. Se você perdeu alguém, e, mesmo assim, sente que essa pessoa não foi embora por completo. Se, em certos momentos, o silêncio parece carregado de algo invisível. Se o pensamento vem forte, sem aviso, como se houvesse uma proximidade difícil de explicar. Respire. Você não está imaginando coisas. E não está sozinho nisso. Poucos têm coragem de falar sobre esse assunto com equilíbrio. Porque muitos têm medo de assustar. Outros têm medo de serem julgados. Mas a verdade é que muitas pessoas sentem isso. E sentir não é sinal de desequilíbrio. É sinal de vínculo. Chico Xavier explicava com muito cuidado que a morte não rompe instantaneamente todos os laços entre as almas. Especialmente quando há amor profundo, afeto verdadeiro, convivência intensa. O desligamento entre os planos acontece aos poucos, respeitando o grau de apego, consciência e maturidade espiritual de cada espírito. Isso não é para causar medo. É para trazer compreensão. Se essa mensagem chegou até você, permaneça conosco. Inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de explicação serena, sem exageros, quando o coração precisar. Muitas pessoas relatam sensações semelhantes. Uma presença suave. Um pensamento que não parece vir do nada. Um sonho extremamente vívido. Uma sensação de acolhimento em momentos de dor intensa. E então surge a dúvida. Isso é coisa da minha cabeça? Estou me apegando demais? Isso é saudável? Na visão espiritual, sentir proximidade não significa que o espírito esteja preso. Significa que o amor ainda está se ajustando a uma nova forma de existir. O vínculo não se desfaz no exato momento da partida. Ele passa por um período de reorganização. Chico Xavier sempre foi muito cuidadoso ao abordar esse tema. Ele nunca incentivou a busca por sinais, nem estimulou dependência emocional. Pelo contrário. Ele ensinava que o mais importante não é a experiência em si, mas o efeito que ela causa no coração. Se traz paz, acolhimento, serenidade, gratidão, se ela pode ser recebida com tranquilidade. Se traz medo, angústia, desespero, se é preciso silenciar, orar e buscar equilíbrio. Se você sente que esse tipo de orientação te ajuda, inscrever-se é apenas uma forma discreta de continuar aprendendo com responsabilidade espiritual. Há algo importante que precisa ser dito com clareza. Nem toda sensação de presença significa comunicação direta. Nem todo pensamento intenso é visita espiritual. Mas também não é correto negar que, em muitos casos, existe sim uma proximidade natural temporária entre almas que se amam profundamente. Na visão espírita, a consciência não se apaga com a morte. O espírito passa por um período de adaptação. Alguns despertam rapidamente. Outros permanecem mais ligados ao ambiente terreno por um tempo. Isso não é punição. É processo. E os encarnados também passam por adaptação. O coração precisa aprender a amar sem o corpo. E isso não acontece de um dia para o outro. Se você já sentiu essa presença e nunca contou a ninguém por medo de julgamento, saiba que isso é mais comum do que parece. E não precisa ser tratado com sensacionalismo, nem com negação absoluta. Se sentir vontade, escreva nos comentários, eu sinto. Não para provar nada, mas para não se sentir só. Se essa mensagem está tocando algo profundo dentro de você, permanecer inscrito é apenas continuar nesse espaço de acolhimento e esclarecimento, sem pressa e sem medo. Nesta série, vamos falar com muito cuidado sobre
Por que essas sensações acontecem? Quando elas fazem parte do processo natural. Quando é importante silenciar e fortalecer o próprio equilíbrio. E como transformar esse vínculo em algo que liberta, e não que prende. Nada aqui será imposto. Nada será tratado como verdade absoluta. Estamos falando de uma visão espiritual, que consola e orienta, sem prometer certezas. Se você confia que o amor não termina com a morte, escreva em pensamento: o amor continua. Seguimos na próxima parte, com ainda mais clareza e cuidado. Com paz. Com respeito. E com verdade. Há algo que quase sempre acontece depois que alguém parte, o coração de quem fica começa a perceber o mundo de outra forma. Sons ficam mais nítidos. Silêncios mais profundos. Pensamentos surgem sem aviso. E, em meio a tudo isso, muitas pessoas relatam uma sensação difícil de explicar, como se aquela pessoa que partiu ainda estivesse, de algum modo, próxima. Isso costuma assustar. Porque ninguém nos ensina a lidar com esse tipo de experiência. A primeira reação geralmente é duvidar de si mesmo. Pensar que é imaginação, carência, saudade exagerada. Outras vezes, surge o medo de estar aprendendo ou quem partiu. Mas a visão espiritual não trabalha com extremos. Ela não nega a experiência humana, nem a transforma em algo místico descontrolado. Ela convida ao equilíbrio. Chico Xavier explicava com muito cuidado que, após a morte do corpo, o espírito passa por um período de adaptação. Não é um instante mágico em que tudo se resolve. É um processo. Assim como o nascimento não é imediato para o bebê, o retorno à vida espiritual também exige tempo, amparo e ajuste. Durante esse período, especialmente quando há vínculos profundos de amor, é natural que exista uma certa proximidade vibratória. Isso não significa que o espírito esteja perdido. Não significa que esteja preso. Significa apenas que o desligamento entre os planos acontece de forma gradual. E o mesmo vale para quem ficou. O coração não se reorganiza de uma hora para outra. Ele continua buscando referências conhecidas. Continua chamando em silêncio. Continua tentando sentir o que antes era presença física. Esse movimento é humano. E, espiritualmente, é compreendido. Se essas palavras te ajudam a entender algo que você nunca conseguiu explicar, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de orientação serena quando o coração precisar. Muitas pessoas relatam sonhos muito reais após a perda. Sonhos em que a pessoa parece lúcida, tranquila, viva. Esses sonhos costumam ser diferentes dos sonhos comuns. Têm outra textura emocional. Outra clareza. Na visão espírita, alguns desses sonhos podem ser apenas expressão da saudade. Outros podem ser encontros espirituais permitidos durante o repouso do corpo, quando a mente está mais aberta e menos presa à lógica material. Chico Xavier sempre alertava para algo importante e não é necessário, nem saudável, tentar provocar essas experiências. Elas acontecem quando precisam acontecer. E cessam quando o vínculo começa a se reorganizar de forma mais equilibrada. Buscar sinais o tempo todo gera ansiedade. Acolher com serenidade gera paz. Se você já viveu algo assim e nunca falou sobre isso com ninguém, saiba que você não é estranho, nem fraco, nem desequilibrado. Você apenas amou profundamente. E o amor deixa marcas. Se sentir que este espaço trata esse assunto com respeito, inscrever-se é apenas continuar em um lugar onde não há julgamento, apenas compreensão. Há também sensações mais sutis, um pensamento repentino, uma lembrança que surge com força, uma emoção que não parece vir de lugar algum. A espiritualidade ensina que o pensamento é uma via de conexão. Não no sentido fantasioso, mas como afinidade vibratória. Quando duas consciências estiveram muito ligadas, essa sintonia não se rompe de imediato. Mas aqui entra um ponto essencial: o equilíbrio de quem ficou é prioridade. Chico Xavier sempre foi muito claro ao afirmar que o melhor auxílio que podemos oferecer aos que partiram é o nosso próprio equilíbrio emocional e espiritual. Pensamentos de desespero, culpa constante e sofrimento intenso não ajudam. Pensamentos de amor sereno,
gratidão e liberação consciente ajudam muito mais. Isso não significa não chorar. Não significa não sentir. Significa não se afundar. Se você sente que precisa aprender a transformar saudade em algo menos doloroso, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo esse tipo de orientação cuidadosa. Há pessoas que sentem medo dessas sensações por acharem que algo errado está acontecendo. Outras se apegam demais a elas, com receio de perdê-las. Ambos os extremos geram sofrimento. A espiritualidade propõe um caminho do meio de reconhecer, acolher, agradecer e seguir. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser negado. Aos poucos, conforme o espírito que partiu se ajusta à nova realidade e o coração de quem ficou encontra novos pontos de apoio, essas sensações tendem a se suavizar. Não porque o amor acabou, mas porque ele encontrou uma forma menos dolorosa de existir. Se você confia que o amor não se perde, mas se transforma, inscrever-se é apenas continuar caminhando nesse entendimento, sem pressa. Há algo muito importante que precisa ser dito com clareza: sentir presença não é um sinal de missão especial, nem de mediunidade automática. Na maioria das vezes, é apenas consequência de um vínculo afetivo intenso atravessando um período de transição. Normalizar isso evita medo desnecessário e evita também interpretações exageradas. Chico Xavier nunca estimulou a ideia de que todos deveriam ouvir ou sentir os espíritos. Ele sempre reforçou que a espiritualidade saudável é simples, discreta e silenciosa. Quando há algo a ser percebido, acontece naturalmente. Quando não há, a vida segue. Se você sente alívio ao ouvir essa abordagem equilibrada, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo conteúdos que não exageram nem banalizam o sagrado. Com o tempo, muitos percebem que aquela sensação inicial de proximidade dá lugar a algo diferente, uma paz mais constante, uma saudade menos desesperada, uma certeza íntima de que o vínculo está bem. Esse é um sinal de que ambos os lados, quem ficou e quem partiu, se estão se ajustando. Nada disso acontece de uma vez. Nada disso segue um calendário fixo. Cada história é única. Cada vínculo tem seu ritmo. Se agora, neste momento, você sente que essas palavras explicam algo que estava confuso dentro de você, escreva em pensamento: eu acolho com paz. Esse tipo de intenção já muda muito a vibração do coração. Se quiser continuar aprofundando esse entendimento com serenidade e responsabilidade espiritual, inscrever-se é apenas continuar caminhando conosco. Na próxima parte, falaremos sobre quando essas sensações precisam ser acolhidas em silêncio e quando é importante fortalecer ainda mais o próprio equilíbrio, sempre com cuidado, sem medo e sem exageros. Seguimos. Com paz. Com clareza. Com o passar do tempo, muitas pessoas começam a perceber uma mudança sutil na forma como sentem essa proximidade. No início, ela pode parecer intensa, quase palpável. Depois, vai se tornando mais delicada, mais silenciosa, menos ligada a sensações e mais ligada a um estado interno. Isso não significa afastamento. Significa amadurecimento do vínculo. Na visão espiritual, tanto o espírito que partiu quanto aquele que ficou passam por processos paralelos de adaptação. O espírito aprende a viver em uma nova realidade. O encarnado aprende a amar sem a presença física. Esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo, e é justamente por isso que, em determinado período, a sensação de proximidade pode ser mais perceptível. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele acompanha por um tempo, consola quando necessário e, aos poucos, ensina a soltar sem romper. Por isso, não é incomum que, após os primeiros meses ou anos, a pessoa comece a sentir menos manifestações diretas e mais uma paz discreta, quase como uma certeza interior. Essa mudança costuma gerar dúvidas. Algumas pessoas se perguntam se fizeram algo errado. Outras sentem medo de estarem ou perdendo o contato. Mas, espiritualmente, esse silêncio não é ausência. É sinal de que o vínculo encontrou um ponto mais equilibrado. Se você sente que esse tipo de explicação te traz alívio, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo orientações que respeitam esse processo natural.
Há um ponto muito importante que precisa ser compreendido: o sofrimento intenso e prolongado de quem fica não é exigência do amor. A espiritualidade nunca pediu dor contínua como prova de afeto. O que realmente ajuda o espírito que partiu é saber que quem ficou está conseguindo seguir, mesmo com saudade. Isso não significa que você precise ou ficar bem. Significa apenas que a vida não precisa parar por completo. Chico Xavier costumava dizer que o melhor auxílio que podemos oferecer aos que amamos é a nossa própria serenidade possível. Mesmo que pequena. Mesmo que imperfeita. Uma serenidade construída aos poucos, entre lágrimas e pausas. Se você sente que precisa aprender a cuidar do seu próprio equilíbrio sem culpa, inscrever-se é apenas continuar nesse caminho de acolhimento. Com o tempo, muitos percebem que a sensação de presença dá lugar a sinais mais sutis, uma lembrança que surge com ternura, um pensamento que não machuca mais tanto, um sentimento de gratidão pelo que foi vivido. Esses momentos não são menos espirituais. Pelo contrário. Eles mostram que o amor está se expressando de forma mais saudável. Na visão espírita, quando o espírito que partiu consegue se integrar melhor à vida espiritual, ele passa a ser amparado em tarefas, aprendizados e cuidados que não dependem mais da ligação direta com o plano físico. Isso não significa esquecimento. Significa crescimento. E quando isso acontece, o coração de quem ficou também é convidado a crescer, mesmo sem perceber. Se você sente que esse conteúdo te ajuda a olhar para esse processo com menos medo, permanecer inscrito é apenas continuar sendo acompanhado com respeito. Há pessoas que relatam um certo vazio quando essas sensações diminuem. Um silêncio que parece estranho depois de tanta intensidade emocional. Mas esse vazio não é abandono. É espaço. Espaço para que o amor encontre novas formas de existir dentro de você. A espiritualidade ensina que o amor não precisa ser sentido o tempo todo para ser real. Ele pode existir em silêncio. Pode existir em fundo. Pode existir como base emocional, sustentando escolhas, atitudes e valores. Nada disso diminui o que foi vivido. Nada disso apaga quem partiu. Se você sente que precisa ouvir isso mais de uma vez, inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de lembrança gentil quando a dúvida aparecer. Há também um aspecto pouco falado: algumas pessoas sentem medo de que, ao seguirem vivendo, o espírito que partiu se afaste. Mas o amor não funciona por vigilância. Ele não depende de atenção constante para existir. Espíritos não se afastam porque você sorriu. Não se perdem porque você respirou um pouco melhor. Eles seguem seus caminhos, confiantes no vínculo que foi construído. Chico Xavier sempre reforçava que a vida espiritual não é frágil como imaginamos. Ela é organizada, amparada e profundamente justa. Não é o sofrimento que mantém os laços. É o amor verdadeiro. Se essas palavras trazem alívio ao seu coração, permanecer inscrito é apenas continuar nesse espaço de esclarecimento sem medo. Com o passar do tempo, muitos percebem que o vínculo com quem partiu começa a se manifestar de outra forma, em escolhas mais conscientes, em atitudes mais gentis, em um olhar diferente para a vida. É como se algo daquela pessoa continuasse vivo em você, não como dor, mas como valor. Na visão espiritual, isso também é continuidade do vínculo. O amor não precisa se manifestar como saudade constante. Ele pode se manifestar como transformação interior. Se você sente que isso faz sentido, inscrever-se é apenas continuar caminhando nesse entendimento, no seu ritmo. Nada aqui pede que você negue suas experiências. Nada aqui pede que você as exagere. O convite é apenas aprender a olhar para tudo isso com mais serenidade e menos medo. Na próxima parte, vamos falar sobre quando é importante silenciar, fortalecer o próprio campo emocional e buscar equilíbrio, sem negar o que foi sentido, mas sem se prender ao que precisa seguir seu curso natural. Seguimos. Com respeito. Com clareza. E com o amor que continua, mesmo em silêncio. Há um momento delicado nesse caminho em que o coração começa a perceber que nem toda sensação precisa ser interpretada, analisada ou compreendida racionalmente. Algumas experiências simplesmente passam. Outras permanecem.
E aprender a diferenciar o que deve ser acolhido do que deve ser apenas respeitado em silêncio é parte essencial do equilíbrio emocional e espiritual. Muitas pessoas, depois de sentirem essa proximidade por um tempo, começam a se perguntar se deveriam fazer algo a respeito. Orar mais. Pensar menos. Pedir sinais. Evitar pensamentos. Mas a espiritualidade não funciona por controle rígido. Ela funciona por harmonia. E a harmonia não nasce da vigilância constante, mas da serenidade possível. Chico Xavier sempre orientou com muito cuidado que, quando as sensações começam a gerar ansiedade, confusão ou medo, o melhor caminho não é investigar mais, mas simplificar. Simplificar a rotina. Simplificar os pensamentos. Simplificar a relação com a própria dor. O silêncio, nesses momentos, não é negação. É proteção. Isso não significa reprimir sentimentos. Significa não alimentar aquilo que desorganiza. Se você sente que precisa de um espaço onde esse tipo de orientação seja tratada com responsabilidade, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de conteúdo sereno quando o coração pedir equilíbrio. Há uma diferença importante entre sentir e se apegar. Sentir é natural. Apegar-se pode gerar sofrimento. Quando a pessoa começa a viver em função das sensações, esperando por elas, temendo perdê-las ou tentando repeti-las, algo se desorganiza. A espiritualidade não pede dependência emocional de experiências. Ela pede amadurecimento do sentimento. Na visão espírita, tudo o que é saudável flui. Tudo o que é forçado pesa. Se você percebe que, em alguns momentos, essas sensações te trazem paz, acolha. Se percebe que em outros momentos trazem inquietação, faça uma pausa interior. Respire. Ore de forma simples. Volte para o presente. O equilíbrio sempre começa no agora. Se esse tipo de orientação te ajuda a não se perder emocionalmente, permanecer inscrito é apenas continuar nesse espaço de clareza e cuidado. Há pessoas que se sentem culpadas por desejar que essas sensações diminuam. Pensam que isso seria um sinal de esfriamento do amor. Mas desejar paz não é desejar esquecimento. Desejar equilíbrio não é rejeitar o vínculo. Pelo contrário. É permitir que o amor continue sem ferir. Chico Xavier sempre ensinou que o amor que evolui é aquele que aprende a se expressar sem dor constante. O sofrimento não é o combustível do amor. A consciência é. Com o tempo, muitos percebem que a melhor forma de honrar quem partiu não é manter o coração preso à ausência, mas permitir que o amor se transforme em algo que fortalece. Isso não acontece por decisão racional. Acontece por maturação emocional. Se você sente que precisa ouvir isso com calma, inscrever-se é apenas continuar recebendo palavras que não pressionam nem cobram. Há também um aspecto muito importante: cuidar do próprio campo emocional é uma forma direta de auxílio espiritual. Pensamentos de serenidade, gratidão pelo que foi vivido, liberação consciente e confiança ajudam tanto quem ficou quanto quem partiu. Pensamentos de desespero contínuo e culpa constante não ajudam ninguém, apenas prolongam o sofrimento. Isso não significa que você não possa chorar. Significa apenas que o choro não precisa ser acompanhado de condenação interna. Na visão espiritual, quando o encarnado encontra um mínimo de equilíbrio, o espírito que partiu também sente esse alívio. Não como obrigação, mas como sintonia. O amor que liberta cria pontes leves. O amor que se prende cria pesos desnecessários. Se você sente que esse tipo de explicação te traz paz, permanecer inscrito é apenas continuar se nutrindo de conteúdos que fortalecem. Há momentos em que o silêncio se torna o melhor caminho. Silêncio externo e interno. Menos conversas, menos análises, menos tentativas de entender tudo. Apenas viver o dia possível. A espiritualidade respeita muito esse recolhimento. Ele não é fuga. É reorganização. Muitos pais, filhos, companheiros enlutados sentem que precisam fazer algo para ajudar quem partiu. Mas, muitas vezes, o melhor ou algo é cuidar de si. Dormir um pouco melhor. Alimentar-se com mais atenção. Respirar fundo. Buscar momentos de quietude.
Isso também é amor em ação. Se você sente que aqui esse cuidado consigo mesmo é validado, inscrever-se é apenas continuar caminhando nesse ritmo humano e possível. Com o passar do tempo, o coração começa a perceber que o vínculo não depende mais de sinais, sensações ou experiências. Ele passa a existir como uma certeza tranquila, quase silenciosa. E essa certeza não precisa ser provada. Ela apenas sustenta. Na espiritualidade, esse é um sinal de maturidade do sentimento. O amor não desapareceu. Ele se integrou. Se você sente que esse entendimento te ajuda a soltar o medo, inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de orientação quando o coração vacilar. Há algo profundamente libertador em compreender que não precisamos controlar o invisível. A vida espiritual não exige vigilância. Ela pede confiança. Confiança de que cada espírito está sendo amparado conforme suas necessidades. Confiança de que o amor verdadeiro não se perde. Nada aqui pede que você negue o que sentiu. Nada aqui pede que você se prenda ao que já cumpriu seu papel. O convite é apenas seguir com mais leveza, quando for possível. Na próxima parte, vamos falar sobre como transformar esse vínculo em fonte de força interior e não de desgaste, sem negar a saudade, mas permitindo que ela ocupe um lugar menos doloroso dentro de você. Seguimos. Com serenidade. Com responsabilidade. E com o amor que sabe quando acolher e quando libertar. Com o tempo, algo começa a mudar de forma quase imperceptível dentro de quem ficou. Não é uma mudança brusca, nem uma virada emocional clara. É mais como um deslocamento interno. A dor continua ali, mas já não ocupa o centro de tudo. Ela passa a dividir espaço com outras sensações, algumas estranhas no início, como uma serenidade discreta, uma saudade menos agressiva, uma lembrança que não machuca tanto. Esse momento costuma confundir muitas pessoas. Porque junto com ele surge uma pergunta silenciosa: será que estou ficando distante? Mas o que acontece, na verdade, é o oposto. O vínculo começa a se transformar em algo mais profundo e menos doloroso. Algo que sustenta, em vez de ferir. Na visão espiritual, esse é um dos passos mais importantes do processo. Quando o amor deixa de se expressar apenas como ausência e começa a se expressar como presença interior. Não uma presença sensorial, mas uma presença de valores, de aprendizados, de sentimentos que moldaram quem você é hoje. Chico Xavier explicava com muito cuidado que os laços verdadeiros não se mantêm pela dor constante, mas pela afinidade espiritual construída ao longo da convivência. O que foi vivido não se perde. Ele se integra à história da alma. E essa integração é o que permite seguir sem romper. Se você sente que esse tipo de compreensão traz um alívio silencioso, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de orientação que respeita o tempo do coração. Há pessoas que, nesse estágio, começam a perceber que o amor que sentem pelo ente querido passa a se manifestar em atitudes concretas. Um olhar mais atento para o outro. Uma sensibilidade maior diante da dor alheia. Um desejo de agir com mais bondade. Esses movimentos não são obrigatórios, nem devem ser forçados. Eles surgem naturalmente quando o amor encontra espaço para se expressar de outra forma. Na espiritualidade, isso é visto como uma forma legítima de continuidade do vínculo. O amor não fica preso ao passado. Ele se transforma em força viva no presente. E essa força não exige sofrimento para existir. Se você sente que precisa de palavras que validem esse processo sem te apressar, permanecer inscrito é apenas continuar nesse espaço de acolhimento. Há também um ponto delicado: aprender a não medir o amor pelo tamanho da dor. Muitas pessoas acreditam, inconscientemente, que quanto mais dói, mais amaram. Mas essa equação não é verdadeira. A dor mede a falta do corpo, não a profundidade do vínculo. O amor verdadeiro não precisa do sofrimento para se confirmar. Chico Xavier sempre reforçava que o amor que evolui é aquele que aprende a existir sem se tornar um fardo. Isso não acontece por negação da saudade, mas por compreensão gradual de que a vida continua pedindo presença. Se você sente que essa ideia confronta algo dentro de você, mas ao mesmo tempo traz um certo alívio, permanecer aqui é suficiente.
Inscrever-se é apenas manter esse diálogo interno acontecendo com mais gentileza. Com o passar do tempo, muitos percebem que a saudade começa a se manifestar de forma diferente. Em vez de um aperto constante, ela aparece como um fundo emocional. Algo que acompanha, mas não paralisa. E quando isso acontece, o medo de o esquecer costuma surgir. Mas esquecer não é possível quando o amor foi real. O que muda é a forma como a memória é acessada. Na visão espiritual, as lembranças que permanecem são aquelas que realmente importam. Os detalhes podem se suavizar, mas a essência fica. E essa essência não depende de sofrimento contínuo para existir. Se você sente que precisa ouvir isso mais de uma vez, permanecer inscrito é apenas continuar tendo acesso a esse tipo de lembrança cuidadosa. Há também um aprendizado importante nesse estágio, aprender a confiar que o vínculo está seguro, mesmo quando não é sentido o tempo todo. A espiritualidade não funciona por provas constantes. Ela se sustenta em afinidade, em verdade interior. Quando o amor é real, ele não precisa ser reafirmado a cada instante. Chico Xavier ensinava que a vida espiritual é simples e organizada. Não exige vigilância constante, nem ansiedade. O que é verdadeiro se mantém sem esforço excessivo. Se você sente que isso te ajuda a soltar um pouco o controle emocional, inscrever-se é apenas continuar caminhando nesse entendimento com mais serenidade. Com o tempo, muitos começam a perceber que a relação com quem partiu passa a existir em um plano mais interno. Não como diálogo, não como sensação, mas como referência. Algo que influencia decisões, posturas, escolhas. É como se a presença se tornasse parte da própria consciência. Na espiritualidade, isso é visto como um sinal de integração saudável do vínculo. O amor não se perdeu. Ele se incorporou. Se você sente que essa explicação traz paz ao seu coração, permanecer inscrito é apenas continuar nesse espaço onde essas transformações são compreendidas. Há um ponto em que o coração começa a aceitar que não precisa mais provar nada. Nem para si mesmo, nem para os outros, nem para quem partiu. O amor vivido já foi vivido. Ele não precisa ser defendido. Ele apenas existe. Esse momento não é o fim do luto. É uma nova fase dele. Uma fase em que a dor deixa de ser o centro e passa a ser parte da história. E isso não diminui a importância do que foi perdido. Apenas permite que a vida continue existindo ao redor dessa perda. Se você sente que esse conteúdo te ajuda a atravessar essa fase com menos culpa, inscrever-se é apenas continuar sendo acompanhado com respeito. Na visão espiritual, viver bem depois de uma perda não é ingratidão. É fidelidade ao amor que deseja vida, não paralisação. O espírito que partiu não espera que você sofra para sempre. Ele espera que você encontre paz possível, no seu tempo. Nada disso exige pressa. Nada disso exige decisões imediatas. É um caminho. E caminhos se fazem andando. Na próxima parte, vamos falar sobre como lidar com os dias difíceis que ainda voltam, mesmo quando já houve avanços, e como atravessá-los sem perder tudo o que foi construído internamente. Seguimos. Com respeito ao seu ritmo. Com cuidado com o seu coração. E com o amor que continua, agora de forma mais integrada. Mesmo depois de tantos ajustes internos, há dias em que a dor retorna com força inesperada. Ela não pede licença. Não avisa. Às vezes chega por uma lembrança simples, um cheiro, uma música, um lugar. Outras vezes, vem sem motivo aparente, como se o coração tivesse decidido revisitar algo que parecia já mais distante. Esses dias assustam, porque fazem parecer que tudo o que foi construído até aqui se perdeu. Mas não se perdeu. Na visão espiritual, esses retornos não significam retrocesso. Significam profundidade. O luto não é uma escada que se sobe sem olhar para trás. Ele é um caminho que passa por lugares já conhecidos, mas com outro olhar, outra força, outra maturidade emocional. Voltar a sentir não é cair. É atravessar de novo com mais recursos internos. Muitas pessoas se cobram nesses dias. Pensam que deveriam estar ao melhor. Que já passaram tempo suficiente. Que já entenderam o processo.
Mas o coração não funciona por cronograma. Ele responde à vida, aos estímulos, às memórias, às mudanças internas. E isso precisa ser respeitado. Chico Xavier sempre foi cuidadoso ao explicar que o sofrimento que retorna não anula o aprendizado já feito. Ele apenas revela camadas mais profundas que ainda precisam ser acolhidas. Cada retorno traz uma oportunidade de compreender algo novo, mesmo que isso não seja percebido imediatamente. Se você sente que precisa de palavras que validem esses dias difíceis sem te culpar, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo esse tipo de orientação quando o coração apertar de novo. Há algo muito importante a ser lembrado nesses momentos: você não precisa recomeçar do zero. Tudo o que foi construído permanece dentro de você. A serenidade que já existiu não desapareceu. Ela apenas ficou momentaneamente encoberta pela intensidade emocional. E ela volta. A espiritualidade ensina que atravessar a dor com consciência não significa eliminá-la, mas aprender a não se perder dentro dela. Nos dias mais difíceis, o convite não é entender tudo, mas simplificar. Diminuir expectativas. Reduzir cobranças. Voltar ao básico. Respirar. Cuidar do corpo. Silenciar a mente quando possível. Se você sente que esse tipo de orientação te ajuda a não se afogar nos momentos mais intensos, permanecer inscrito é apenas continuar caminhando com apoio. Há também a tentação de interpretar esses dias como sinais de que algo está errado espiritualmente. Como se o retorno da dor indicasse que o vínculo não está bem, ou que algo ficou mal resolvido. Mas a espiritualidade não trabalha com culpa dessa forma. O amor não se mede pela ausência de sofrimento. Ele se mede pela verdade do sentimento. Nos dias difíceis, o melhor gesto espiritual costuma ser o mais simples e desejar paz. Para si. Para quem partiu. Sem discursos longos. Sem pedidos complexos. Apenas um pensamento sincero de serenidade. Isso alinha, acalma e protege. Se você sente que precisa aprender a lidar melhor com esses dias sem se machucar ainda mais, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo esse tipo de cuidado. Com o tempo, muitos percebem que esses dias difíceis passam mais rápido do que antes. Não porque a dor diminuiu completamente, mas porque a pessoa aprendeu a atravessá-los sem resistência excessiva. A resistência prolonga. A aceitação consciente suaviza. Na visão espiritual, aceitar não é concordar com o que aconteceu. É apenas reconhecer o que está sendo sentido agora, sem se condenar por isso. A aceitação abre espaço para que a dor cumpra seu ciclo e se transforme novamente. Se você sente que essas palavras te ajudam a atravessar esses ciclos com menos medo, permanecer inscrito é apenas continuar se nutrindo desse entendimento. Há um aprendizado delicado nesses momentos, de aprender a pedir ajuda, mesmo que silenciosamente. Às vezes, a ajuda vem na forma de uma conversa. Outras vezes, vem como um descanso necessário. Outras, como um choro liberador. A espiritualidade não exige que você seja autossuficiente. Ela reconhece a fragilidade humana como parte do caminho. Chico Xavier sempre lembrava que ninguém atravessa grandes dores sozinho. Mesmo quando não percebemos, há amparo. Há cuidado. Há sustentação invisível. E confiar nisso, mesmo sem provas, já é um gesto de fé possível. Se você sente que precisa ser lembrado disso nos dias mais difíceis, inscrever-se é apenas manter esse lembrete acessível quando precisar. Há também o medo de que a dor volte tão forte quanto no início. Esse medo é compreensível. Mas a experiência mostra que, mesmo quando a dor retorna, ela não encontra mais o mesmo terreno. O coração mudou. Você mudou. Há mais consciência, mais recursos, mais compreensão. Isso faz diferença. Na espiritualidade, nada do que foi vivido com verdade se perde. Cada atravessamento fortalece algo dentro de você, mesmo quando isso não é visível de imediato. Se você sente que essas palavras te ajudam a confiar mais no próprio processo, permanecer inscrito é apenas continuar caminhando com esse apoio silencioso. Com o passar do tempo, os dias difíceis deixam de ser inimigos e passam a ser professores.
Não porque tragam lições fáceis, mas porque mostram o quanto você já consegue atravessar. Eles revelam força, não fraqueza. Sensibilidade, não fragilidade. Nada disso significa que o caminho acabou. Significa apenas que ele continua, com altos e baixos, como toda experiência humana profunda. Se agora, neste instante, você sente que essas palavras te ajudam a atravessar mais um dia difícil, inscrever-se é apenas continuar permitindo que esse cuidado chegue até você quando for preciso. Na próxima parte, vamos falar sobre como integrar tudo isso em uma vida que segue, sem apagar a história, sem negar o amor, mas permitindo que o futuro exista de forma mais leve possível. Seguimos. Com paciência. Com verdade. E com o amor que continua, mesmo quando a dor ainda aparece. Chega um momento em que o coração começa a perceber algo que antes parecia impossível, a vida pode continuar existindo sem apagar o amor que ficou. Não é uma decisão consciente. Não é uma escolha racional. É um movimento silencioso, quase imperceptível, em que a dor deixa de ser o único eixo em torno do qual tudo gira. Ela ainda existe, mas já não define cada passo. Esse momento não vem acompanhado de celebração. Muitas vezes, ele chega junto com medo. Medo de seguir. Medo de viver. Medo de parecer distante de quem partiu. Mas seguir não é abandono. Viver não é traição. Respirar não é esquecimento. Na visão espiritual, a vida que continua não nega a vida que foi vivida. Ambas fazem parte da mesma história da alma. O espírito que partiu segue seu caminho. O espírito que ficou segue aprendendo a existir com aquilo que foi transformado. Nenhum dos dois está errado. Nenhum dos dois está só. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o amor verdadeiro não se perde no tempo. Ele muda de forma, muda de expressão, mas permanece como vínculo espiritual. Não como dor constante, mas como presença interior que sustenta, orienta e fortalece. O amor que amadurece não exige sofrimento eterno como prova de fidelidade. Se essas palavras estão chegando até você com suavidade, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar tendo acesso a esse tipo de mensagem quando o coração precisar de apoio silencioso. Com o passar do tempo, muitas pessoas começam a perceber que o futuro, antes assustador, passa a existir novamente como possibilidade. Não como planos grandiosos, mas como pequenos passos. Um dia vivido com mais atenção. Um gesto simples. Um momento de tranquilidade inesperada. Esses sinais não anulam a saudade. Eles apenas mostram que a vida ainda pulsa. Na espiritualidade, compreender que a vida continua não significa aceitar tudo o que aconteceu. Significa apenas reconhecer que ainda há caminho. E caminhos não precisam ser percorridos com pressa. Eles se fazem no ritmo possível. Se você sente que precisa caminhar assim, sem cobranças externas, inscrever-se é apenas continuar sendo acompanhado com respeito. Há algo muito importante a ser dito com clareza, e ninguém espera que você o supere ou quem partiu. Superar não é o verbo certo. O que acontece é a integração. A pessoa amada passa a existir dentro de você de outra forma. Não como ausência permanente, mas como parte da sua história, da sua sensibilidade, da sua forma de amar o mundo. Na visão espiritual, quando isso acontece, o vínculo não se enfraquece. Ele se aprofunda. Porque deixa de depender da dor e passa a existir como afinidade verdadeira. O amor não precisa mais gritar para ser real. Ele apenas é. Se você sente que esse entendimento traz um certo alívio, mesmo que discreto, permanecer inscrito é apenas continuar nutrindo essa compreensão ao longo do tempo. Há também um aprendizado final que surge quase sem ser percebido, o de confiar. Confiar que quem partiu está sendo amparado. Confiar que você está sendo sustentado. Confiar que o amor que uniu vocês não foi em vão. Essa confiança não exige certeza absoluta. Ela nasce da entrega possível. Do eu não entendo tudo, mas sigo. Chico Xavier sempre ensinou que a espiritualidade verdadeira não impõe medo. Ela consola. Não exige perfeição. Ela acolhe.
Não cobra sofrimento. Ela orienta para a paz possível. Se você sente que esse tipo de mensagem faz diferença nos seus dias, inscrever-se é apenas manter esse espaço de consolo acessível quando o coração apertar novamente. Com o tempo, muitos percebem que a dor já não ocupa o centro, mas também não desaparece por completo. Ela passa a coexistir com outras emoções. E essa coexistência é sinal de vida. Não de fraqueza. Não de esquecimento. De humanidade. Viver com saudade não é viver menos. É viver de forma diferente. Na visão espiritual, honrar quem partiu não é permanecer preso ao passado, mas permitir que o amor inspire o presente. Cada gesto de bondade, cada escolha consciente, cada momento de cuidado consigo mesmo também é uma forma de amor que continua. Se você sente que precisa ser lembrado disso nos dias mais difíceis, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo esse tipo de cuidado quando precisar. Nada do que foi vivido se perde. Nada do que foi amado se apaga. O que muda é a forma. E quando o coração compreende isso, mesmo que lentamente, algo se acalma. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque já não é necessário lutar contra o inevitável. A vida segue. O amor permanece. E você segue aprendendo a existir entre esses dois movimentos. Se agora, neste instante, você sente que não está completamente sozinho, permita-se ficar com essa sensação por alguns segundos. Ela é importante. Ela é real. Inscrever-se não é um compromisso pesado. É apenas escolher continuar caminhando nesse espaço onde a dor é respeitada e o amor é orado. Que você siga no seu tempo. Que você encontre paz quando for possível. Que o amor que uniu vocês continue vivo, não como ferida aberta, mas como vínculo silencioso que sustenta paz e luz. E que o caminho à frente, mesmo com saudade, seja cada vez mais leve.